Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de Deus como o guerreiro, aquele que vence as nossas lutas para a sua glória. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E ao longo desta temporada estamos estudando o livro dos Salmos. A cada semana, porções preciosas desse livro, que é uma coletânea de canções que expressam louvor a Deus, mas também revelam a profundidade do relacionamento que os salmistas tiveram com Deus, motivando a todos nós também a sermos amigos de Deus e termos relacionamento com Ele. Para estudarmos esse tema tão importante, nós estamos tendo a companhia preciosa de amigos queridos que estão conosco para falar do amor de Deus e transmitir a nós as impressões especiais que eles têm a respeito desse livro tão lindo. Aqui à minha direita, o meu amigo Cândido Gomes. Amigo, que bom receber você de volta. Muito bom estar aqui, Vinícius. Privilégio, né? A gente está estudando os Salmos e a gente vai se vendo na leitura bíblica, vai aprendendo mais de Deus e está sendo muito bom para mim, viu? Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. O privilégio é nosso. Josanã Alves, que bom receber você de novo, querido. Obrigado, Vinícius. É uma alegria estar aqui novamente. Estou aprendendo muito. Está sendo uma bênção para a minha vida e espero que para os que estão nos assistindo também. Certamente. Felipe Mazotti, amigão, que legal receber você de volta. Prazer, pastor. Está sendo uma bênção para mim também e imagino que para aqueles que nos assistem, como o Josanã mencionou, da mesma maneira. Aprender do livro de Salmos é aprender de algo profundo, algo sobre a alma, sobre a mente e a gente vai aqui fazer isso de novo essa semana. É verdade. Felipe, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, bondoso. E porque o Teu poder, Senhor, se revela nas coisas pequenas da vida e também nos Teus atos poderosos em favor daqueles que necessitam neste mundo. Agradecemos-te, Senhor, porque nessa semana tivemos o privilégio de estudar exatamente isso. Como o Senhor, como um guerreiro do universo, um guerreiro criador, protege aquele que precisa. Pedimos, Senhor, que hoje, ao recapitularmos essa lição, que o Senhor nos dê o privilégio de sentir a presença desse guerreiro. Que o Senhor esteja ao nosso lado e esteja ao lado de cada um daqueles e daquelas que nos ouvem e que nos veem. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. A história da redenção se confunde com a história de uma grande batalha, de uma grande guerra. Na verdade, a história da redenção é a história de Deus se levantando para defender o seu povo. Logo nas primeiras passagens da Bíblia, nós encontramos essa linguagem bélica, evocando uma inimizade, uma hostilidade entre Cristo e seu inimigo, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Mas o fato é que nós, como descendentes dessa mulher cósmica, dessa esperança messiânica, nós somos, de certa maneira, passivos nessa guerra, porque o herói que se levanta para defender o seu povo é Cristo. E é Ele que fere as nossas batalhas e é Ele que as vence pelo seu poder. Nós nos alistamos no seu exército, confiamos na sua força, no seu poder, lutamos com Ele, mas confiamos na sua vitória. Josanã, é muito bom saber que nós temos um guerreiro poderoso que luta as nossas guerras e as vence pelo seu poder. Sim, é muito bom e é bom ver isso nos Salmos e no Antigo Testamento. Há uma crítica contemporânea de que o Antigo Testamento, ele como que amplia a questão da opressão e os Salmos, principalmente o estudo dessa semana, vai nos mostrar que é exatamente o contrário. Há muito de Deus falando contra a opressão nos Salmos e é o que vamos estudar. Por exemplo, naquela cultura do tempo bíblico, era muito comum que o poder dos deuses fosse canalizado para as elites. Então, o poder dos deuses é canalizado para os reis, para os sacerdotes, para os militares. Na cultura bíblica, o poder do Deus dos deuses é canalizado para o oprimido, para defender.
A lição cita o Salmo 146, mas também cita Deuteronômio. Eu queria ler Deuteronômio 10, 17 e 18, que diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível. Então, está dizendo, olha, esse é o Deus, grandioso, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Mas aí ele continua dizendo, ele não faz acepção de pessoas, ele não aceita suborno, ele faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá pão e vestes. Em outras palavras, esse Deus dos deuses, esse Senhor dos senhores, o seu poder não está canalizado para o rei, o sacerdote somente, ou militar, está para as pessoas oprimidas. E isso é muito bom ver na Bíblia, né? Que esse é o Deus que temos, esse é o Deus poderoso, que está em oposição ao que muitos dizem do que é apresentado no Antigo Testamento e a realidade que a Bíblia apresenta. Isso é maravilhoso porque o Deus guerreiro que se revela na Bíblia, ele se mostra forte, poderoso, o Senhor dos exércitos, para defender o pobre, o oprimido. Ou seja, ele não se conforma com a ideia da injustiça e ele se levanta com toda a sua força para colocar os inimigos dele, que fazem seus filhos sofrer, no seu devido lugar. Agora, Vinícius, isso também me chama a atenção porque isso calibra a nossa imagem de Deus nessa construção teológica contemporânea, de que Deus está com quem está se dando bem, de que Deus está abençoando quem é próspero, quem é nobre, como essa mentalidade da divindade direcionada para quem está em posições elevadas, isso desmantela essa lógica, né? Sim. Porque isso também é um prenúncio do que vai acontecer quando Jesus vem ao mundo, numa família humilde, pobre, conectado a pessoas que estavam à margem da sociedade, mal vistas pelo universo religioso daquele então. Então, eu acho que os Salmos estão trazendo para a gente já essa verdade sobre o nosso Deus que olha, que vê e que protege os frágeis, né? Exatamente. É interessante que nos Salmos que nós tivemos o privilégio de estudar nesses primeiros dias que o nosso guia de estudo aponta, nós vemos essa ideia, né, de um guerreiro, né, de alguém que se levanta dentro dessa metáfora de guerra em direção à defesa dos pobres, dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas, né? E como muito bem foi colocado pelos amigos, essa organização ou essa atenção do céu aos pobres e às viúvas, ela se conecta muito com alguns clamores da nossa sociedade moderna, né? E que muitas vezes são respondidos com a ideia de que o Deus forte de fato não se importava com eles, e a imagem principal que é evocada é a imagem do Antigo Testamento. Por isso que eu gostei muito bem do que vocês disseram. Josana mencionou que esse Deus do Antigo Testamento ele não está em contraposição à percepção divina de Deus em Cristo do Novo Testamento. Na verdade, ele tem as mesmas preocupações, né? Agora, uma coisa que é interessante também destes salmos que nós estudamos é a caracterização desse guerreiro, como ele é, né? Como ele aparece. O Salmo 144, por exemplo, lá no verso 5, vai descrever uma oração, a oração de alguém em sofrimento, no caso aqui é Davi, pedindo para que esse guerreiro venha à terra e lute a causa dos oprimidos. E veja como ele é descrito, verso 5. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. É interessante que esses versos, eles entremeiam os problemas que Davi está tendo, né, representando eles com a ideia de histórias do passado de Israel, né? Então você vê esse Deus que desce sobre os montes, que os raios... Moisés. Exatamente. Moisés está ali, a história do Êxodo está ali conectada com essa visão que ele tem, né? Que abre os mares diante dele, abre o mar, fende os mares diante de mim. Ele está falando da travessia, provavelmente, do Mar Vermelho e também, mais à frente, do Rio Jordão. Então, a ideia da história de Israel, caracterizando esse guerreiro que lutou grandes batalhas do passado, caracteriza também o guerreiro que luta as grandes batalhas da nossa vida, que está disponível a vencer essas batalhas em nós, por nós, que vai à nossa frente. Isso aqui é importantíssimo para nós e para aqueles que nos ouvem.
e nos veem. Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho, literal, na história, abre o Mar Vermelho da sua vida também. Esse é o Deus para o qual o salmista ora. E o Salmo 18, ele confirma essa ideia, porque ele apresenta esse guerreiro que defende o oprimido, aquele que está indo para a batalha. Mas Hebreus capítulo 2, verso 13 e Romanos capítulo 15, verso 8 e 9 citam esse salmo a Cristo. Diz assim, esse guerreiro lá de Salmo 18, Hebreus e Romanos dizem, é Cristo, é Ele que defende. E é interessante que no capítulo 18, nos versos iniciais aí, o Davi, ele apresenta 8 nomes para dizer quem é esse guerreiro. Sim. Ele diz que ele é minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo, meu escudo, minha salvação e meu baluarte, que pode ser traduzido como também, em algumas versões, meu alicerce. Então, imagina, tudo o que o sofredor, aquele que está passando por qualquer tipo de necessidade necessita, ele encontra em Cristo. Eu preciso de salvação, eu preciso de escudo para me defender, eu preciso de uma rocha para me firmar, eu preciso de um alicerce, eu preciso de uma força. Ele diz, você encontra isso em Cristo, esse guerreiro que é apresentado aqui sem o nome ainda, mas que ele é apresentado em Romanos e Hebreus como sendo Jesus Cristo. Maravilhoso. E eu gosto, ainda continuando essa visão que o Felipe destacou do capítulo do Salmo 144, aqui no Salmo 18, depois dessa descrição das características que esse guerreiro tem, quando eu estava lendo esse salmo, a imagem que se formou na minha mente foi a imagem de um resgate. Então, ele fala aqui no começo do salmo, no verso 3, invoco o Senhor, ele fala no verso 4, laços de morte me cercaram. No verso 3, aliás, ele fala que eu preciso ser salvo dos meus inimigos, né? Então, é como se ele tivesse refém. Então, laços de morte me cercaram. Verso 5, cadeias infernais me cingiram, me vestiram. E verso 6, no final ele diz, ele do seu templo ouviu a minha voz. Então, é como se eu estivesse num cativeiro e eu grito, eu clamo, e ele lá do seu ponto, né? Lá de onde ele está, no seu templo, no caso, seu quartel-general, ele ouve esse meu grito. E aí os verbos que talvez fazem até um paralelo com o salmo anterior que a gente viu, verso 9, baixou dos céus e desceu. Então ele sai. E o verso 10, cavalga um querubim. Ó, então ele agora está indo em velocidade. Olha, é uma imagem que dá para a gente ver um filme acontecendo. Ele ouve e as suas narinas fumegam e ele fica irado e ele sai correndo. Aí o verso 14 diz, despediu as suas setas. Então ele também atira. Verso 16, estendeu a sua mão e me tomou. Verso 17, livrou-me do forte inimigo. E verso 18, o Senhor me serviu de amparo, enfim, como já a solução dessa trama que ele coloca, né? Então, acho que essa imagem de um guerreiro me dá uma imagem de força, de urgência e de solução. É um super-herói, como que se levanta e resolve os nossos problemas definitivamente. Interessante que quando você pensa nessa imagem, você tem que pensar em muito cuidado quando você se coloca contra o oprimido, porque ele tem alguém por ele. Uau. Há pessoas que tratam mal e pisam, achando que ele está sozinho e vulnerável, e o Salmo está dizendo, ele não é. Há um guerreiro com ele. O Salmo 76 fala isso. O Salmo 76, ele diz que há alguém que está lutando pela justiça e que eu devo me unir a ele e não contra os oprimidos. Muito bom. Esse ponto do resgate e do guerreiro que protege os oprimidos, ele é interessantemente reiterado, tomado ou descrito de igual modo por textos apocalípticos. E isso aqui é interessante, porque aparentemente estes salmos que nós estamos lendo, eles se conectam com uma realidade que vai além do louvor. Eles não são uma mera criação lírica, né? São uma realidade de fato. Há um guerreiro e esse guerreiro se levanta no seu templo. A gente leu agora há pouco, o pastor Cândido leu, estou no seminário, sempre chamando todo mundo de professor. O pastor Cândido acabou de falar isso, né? Lê no Salmo para a gente, essa ideia de se levantar no santuário, né?
E a gente vai lidar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente. Mas Miguel se levanta, né? Mas é Daniel bem 12. interessante que nós vemos exatamente isso ocorrendo no livro de Daniel. Exatamente, era para isso que eu iria. Então, você vê ele se levantando no capítulo 12 de Daniel, mas, interessantemente, no capítulo 7, há uma cena que eu considero ser também uma cena de resgate. Quando você vê o ancião de dias assentado, e o texto diz que milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam ao redor dele, e ele vem para dar domínio aos santos, né, para devolver domínio para aqueles que estão na terra e que são acossados ou perseguidos pelos poderes malignos ao longo da história. É interessante que essa expressão milhares de milhares, milhões de milhões, algumas possibilidades para ela. Uma delas é que você não tem como ir além de 10 mil em hebraico. Então, ele fala de milhares porque é o número máximo que você pode expressar. E são múltiplos dele que, de fato, vão chegar nos números maiores. Então, ele basicamente está falando um monte de gente, um monte de seres que a gente não tinha como descrever. Porém, o Pentateuco e o livro de Salmos utiliza milhares de milhares para falar de exército, para descrever exército. Milhares de milhares, corriqueiramente aparece na Bíblia hebraica para falar de exército. Arregimentamento ou arregimentação militar. Ou seja, quando os exércitos são colocados em fileiras, prontos para a batalha. Então, é possível que aquela cena, assim como estas que nós estamos vendo aqui nos Salmos, é uma cena de resgate, onde o céu está sendo arregimentado para resgatar os seus na terra. E o salmista aparentemente sabe disso. Ele sabe que neste trono, que os textos apocalípticos vão descrever como o trono de Cristo, como o trono do Senhor, o trono do ancião de dias, que neste trono assenta-se um guerreiro que presta atenção especificamente para a situação do oprimido, para a situação daquele que está injustiçado aqui nesse mundo. Isso aqui é fantástico, porque a cena é de fato de resgate. É alguém que se levanta. O Salmo 82, ele reforça isso quando diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra. Então, essa ideia que era comum, de o rei estava sentado até que ele tinha que dar a sentença. E quando ele tinha que dar a sentença e agir, ele levantava. Então, não é simplesmente uma questão de posição, é uma questão de ação. Né? Levantar-se é a ação do Deus ou do rei para agir pelo oprimido. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta para continuarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Falar em estudar a Palavra de Deus, eu lembro aqui da nossa revista Lançamento da Novo Tempo, A Origem de Tudo, escrita pelo pastor e jornalista Michelson Borges, que é um especialista no tema da criação e do criacionismo. Aqui nessa revista ele coloca os pontos principais dessa crença fundamental de que Deus é o Criador e como isso afeta a nossa vida diretamente. Você vai perceber aqui a relação entre a fé e a ciência, vai perceber que essas duas questões não estão divorciadas, elas estão ligadas e quando você estuda realmente a Bíblia, você tem contato com a verdadeira ciência. E a verdadeira ciência também te leva à Palavra de Deus. Bom, você sabe que as revistas elas chegam gratuitamente à casa dos nossos telespectadores que pedem por causa do oferecimento dos Anjos da Esperança, que dedicam ofertas para que mais pessoas possam conhecer Jesus. Então, se você deseja receber essa revista sem custo nenhum na sua casa, é só você mandar um WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12 98244 4449 é o telefone. Você pode dizer assim, pastor Vinícius, mas eu já recebi essa revista. Bom, nesse mesmo contato você pode pedir outras revistas que você ainda não tem, a gente vai mandar com muito prazer para você, porque a gente se alegra em oferecer conhecimento bíblico para as pessoas. Vamos continuar estudando aqui o livro dos Salmos. Pastor Cândido, quando a gente fala de Salmos, a gente lembra de louvor e qual a conexão do louvor com as batalhas que Deus fere para nos defender? Interessante que hoje, a gente estudando aqui, aliás, essa semana estudando sobre esse Deus guerreiro, a gente vê muito Davi, guerreiro, descrevendo Deus assim. Talvez porque isso estivesse no seu imaginário, fizesse parte da sua vida, do cenário da sua vida. Agora, eu gosto de fazer uma conexão pensando no próprio Davi, que ele não julgava que era a força da sua arma, que era a inteligência que ele tinha para elaborar sua estratégia de guerra, mas era Deus como esse guerreiro forte fazendo o livramento.
Isso também me traz à memória aquela história registrada no segundo livro das Crônicas, onde o rei Josafá está para guerrear, mas ele vai à guerra de um jeito diferente, ele coloca um coral para cantar, e é o canto, o louvor, como se fosse a trilha sonora da vitória que é dada por Deus. Eu acredito que quando a gente confia que Deus está lutando as nossas batalhas, quando a gente acredita que Ele vai à nossa frente e coisas insolúveis para nós, Ele é capaz de resolver, tem interesse em resolver, eu acho que o louvor entra como essa resposta de fé. E de uma maneira espiritual, o louvor também pode derrubar muralhas, pode desbaratar exércitos, pode abrir portas, porque não é a força de palavras que eu cante ou que eu diga, mas é a força de Deus confirmada pela fé através dessa declaração de louvor. Agora, em cima do que você está colocando, é curioso que Davi, ele é apresentado na Bíblia como um guerreiro e como um poeta, não é? Como um general e como um músico. Na nossa mentalidade, essas duas coisas são excludentes, né? A gente associa o guerreiro com a força física, a brutalidade, às vezes a violência, e a poesia, o poeta, né, com a sensibilidade, enfim, são coisas que estão separadas. Mas é muito significativo que Davi, e aí como um tipo de Cristo, como nosso guerreiro, ele une essas duas coisas, e aí isso revela qual é a intenção da força que Deus aplica nas batalhas. Deus não é um guerreiro truculento, né, que faz guerra porque é violento, porque gosta de ver sangue. Deus se coloca como guerreiro para defender. É como um pai que é sensível, é amoroso, é brincalhão, eventualmente até toca umas músicas num violão desafinado dentro de casa para poder alegrar seus filhos, mas que se torna um leão quando aqueles mesmos filhos estão sendo ameaçados. Então, essa é a imagem do guerreiro poeta ao mesmo tempo. E é esse tipo de coisa que todo cristão também pode reproduzir, né? Nós não temos que ler essas imagens bélicas da Bíblia e nos tornar pessoas truculentas porque a imagem que se passa é de um Deus guerreiro, aqui então também sou... Não. Nós nos colocamos como tipos de Cristo, que representando o caráter de Cristo, refletindo o seu amor que se revela protegendo, mas também se alegrando. E esse equilíbrio, no tema que estamos estudando essa semana, sobre a justiça, sobre defender o oprimido, ele precisa ser encontrado também. Eu gosto de uma citação que tem aqui no nosso guia de estudo, que diz assim: não devemos ser enganados pela ideia de que a igreja pode alcançar a justiça social na terra, ou que o nosso objetivo principal como igreja é travar batalhas políticas na tentativa de resolver toda a injustiça do mundo. Esse tipo de problema só será resolvido completamente com a volta do Senhor dos Exércitos. Então, esse é o equilíbrio perfeito. Nem posso me colocar de um lado que digo não vou fazer nada porque a terra vai se desmanchar mesmo, e nem do outro lado dizendo agora eu vou esquecer o plano de salvação e redenção e vou lidar só com isso. Jesus, ele encontrou esse equilíbrio perfeito. Ele lutou pelo oprimido. Um dia, quando João mandou perguntar, olha, é você mesmo ou devo encontrar outro? A resposta dele está em Mateus, capítulo 11, verso 4 e 5, quando ele disse assim, olha, respondam a João o seguinte: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitando, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Então ele disse assim, olha, eu estou cuidando daqueles que estão sofrendo, como o Messias deveria fazer, mas também estou cuidando da salvação completa que vai ser na cruz do Calvário. E quando ele falou que nós devemos ser o sal e a luz, ele estava falando a mesma coisa. Olha, o mundo não deve estragar, o mundo não deve perder o brilho, porque vocês estão aí. Eu gosto de uma frase de John Stott que ele diz assim, muitos de nós nos escondemos em nosso pequeno armário escuro e permanecemos confortáveis em nossos elegantes saleirinhos eclesiásticos. Então, nos trancamos aqui, dizemos, olha, o mundo está pegando fogo, o mundo está acabando, vamos nos proteger aqui. Quando Jesus disse assim, olha, você tem que fazer o máximo pelo cuidado das pessoas, mas tem que fazer o máximo para mostrar para elas que a solução definitiva é no céu. Não só uma religião espiritualizante, né, que espiritualiza tudo, né, e contemplativa, Isso. de um lado, nem de outro uma religião exclusivamente social,
que só se preocupa com as questões políticas, né? Perfeito. Precisamos equilibrar essas duas nuances e Cristo é o equilíbrio perfeito. Isso, muito, muito bom esse comentário. Excelente, excelente comentário. Essa ideia de uma justiça promovida pelo povo de Deus com finalidade, né? Em teologia a gente chama isso de teleologia, né? É algo que tem finalidade, caminha para um local específico. Então essa justiça teleológica, né, que tem uma finalidade, que é a salvação, ela não está somente conectada aos textos do Novo Testamento, mas você já via no Antigo Testamento isso de maneira muito clara, que é o que a gente está vendo no livro de Salmos, né? Então o clamor por justiça no livro de Salmos dificilmente pode, inclusive, ser caracterizado como justiça social. O contexto de justiça social, o conceito da justiça social, como nós hoje ouvimos e percebemos na nossa sociedade, é alheio à Bíblia. Esse conceito não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é o conceito de justiça pactual, o que é bem dificilmente conectado, ou não é conectado ao conceito de hoje. É bem diferente. Então, veja, as leis, os clamores pelos órfãos e as viúvas que nós temos nos Salmos e também no Novo Testamento, estão conectados a leis que estavam muito bem estabelecidas no Pentateuco a respeito do cuidado com essas pessoas. Eles deveriam na terra cuidar dessas pessoas. Haviam leis específicas para que elas fossem cuidadas. As orlas do campo não deveriam ser colhidas. Cada 7º ano, né, o campo também não seria colhido e as pessoas poderiam ali ter a sua subsistência. Você vê algumas histórias, como por exemplo a história de Ruth, toda ela predicada nessas leis. Ou seja, ela está ali e você tem um protótipo de alguém que vive a justiça pactual, que é Boaz, e ele está de fato cuidando dessa mulher que tem agora o privilégio de ter a sua vida e a sua subsistência cuidada por alguém que vive o pacto. E isso é tão interessante que essas leis elas estavam conectadas com várias esferas de jurisdição em Israel. Ou seja, algumas leis eram para os reis, outras leis eram para os pais na casa, algumas leis são diretamente para os pais, que eram considerados juízes na terra também. Outras leis eram para os anciãos, e o texto de Deuteronômio é bem claro ao descrever a razão pela qual eles tinham que cuidar dessas leis. Nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 a 8, essa descrição, quando nós lemos o seguinte: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos são tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Ou seja, a ideia era representar o Senhor. A justiça inerente desse pacto, dessa aliança deles com Deus, transbordaria as fronteiras de Israel e chegaria a outras nações. E isso ia representar o Senhor corretamente. Então, a ideia, em termos práticos, é que aquele que anda em um pacto com o Senhor não tem como não viver essa justiça. Não tem como viver senão em justiça diante dele. E isso transborda os muros da igreja. Isso chega na sociedade. Mas não chega porque você está tentando mudar a sociedade. Chega porque você está vivendo um pacto seu, de fato, com o Senhor. Eu percebo duas coisas muito interessantes, como esse tema é reforçado na Bíblia. Eu acho interessantíssimo o que o Felipe pontuou, colocando no lugar certo as coisas, né? O Josanã também tinha colocado, enfim, o equilíbrio disso. Mas assim, quando Deus nos aponta que a gente deve viver uma vida que proteja também os frágeis da sociedade, a gente se identifica com Ele, porque nós temos um pacto, uma ligação com Ele. E eu me lembro daquela citação do livro Desejado de Todas as Nações, onde a escritora Ellen White ela diz: muitos pensam que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Jesus aqui nessa terra, e ela descreve esses cenários, mas no final da citação ela diz: encontraremos, no entanto, suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus fazia quando na terra andaremos em seus passos. Eu entendo que quando Jesus diz assim, você tem que cuidar daquele que é mais frágil, tal, porque nisso você se identifica comigo. Eu estou fazendo isso. Agora, eu acho lindo que tem o outro lado.
Jesus também diz assim, você quer se encontrar comigo? Eu sou aquele que recebe. Quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu lembro de uma citação de uma poetisa chilena, Gabriela Mistral, onde ela diz assim, procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Deus inventou esse fio que nos conecta a Ele, passando inevitavelmente pelo outro. As dores do outro, necessidades do outro, problemas do outro, é uma forma que Deus usa para a gente se conectar com o que realmente importa e com Ele, no final das contas. Agora, esse equilíbrio, né, que a gente está colocando aqui, que ele é muito importante, ele se encontra realmente na boa prática da evangelização cristã. Sim. Porque, observe, enfatizando de novo o ponto, não é só uma religião social, nem só uma religião contemplativa. É a pregação do Evangelho. Finalidade. Você, um propósito. por exemplo, coloca o Evangelho, a palavra de Deus, nas mãos de uma família. E faz essa família se voltar para a palavra de Deus. Enquanto isso, se ela está passando necessidades, oferece as necessidades básicas. Mas expõe essa pessoa ao Evangelho. E as práticas e as disciplinas que o Evangelho apresenta. Eu poderia falar de mim aqui, porque eu sou o fruto disso daí. Né? Da leitura da palavra de Deus, da leitura dos livros inspirados. Você vai lendo aquilo, a sua cabeça vai se expandindo, você vai abrindo. Novas possibilidades são colocadas diante de você. A igreja é uma escola de desenvolvimento humano amplo, integral. As pessoas aprendem a falar, a se comunicar, a se relacionar com as outras. As pessoas aprendem habilidades que vão ser muito úteis, inclusive, no mercado de trabalho depois. Vão colocar essas pessoas em situações sociais interessantes. Estou falando da boa prática do evangelho. Não o evangelho marqueteiro, comercial, que quer extrair coisas das pessoas e não oferece nada para elas. É o pacto, a justiça do pacto. Exato. É isso. Então a gente precisa do Evangelho de Cristo, integral. Esse Evangelho realmente vai transformar as pessoas plenamente. Dar só o pão seria dar pouco, né? Exato. Perdão. Nós corremos o risco de esquecer isso. E isso é muito bem apresentado em Isaías 58. Exato. Quando Deus diz assim, capítulo 58, versos 6 e 7, ele diz assim, porventura não é este o jejum que eu escolhi, que você solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre o oprimido, desfaça todo o jugo, verso 7. Porventura não é também que você reparta o seu pão com o faminto, recolha na casa os pobres, desabrigados, se você vir alguém nu, que o cubra, e não se esconda do teu semelhante. Quando você lê o capítulo 58, ele não está falando contra o sábado e contra o jejum. Há duas palavras gregas que são importantes para entender isso. Uma se chama ortodoxia. Poderia ser dita a prática das crenças corretas. E ele está dizendo, olha, guarde o sábado, jejue, guarde o que você tem que guardar. Mas a outra palavra, ortopraxia, é a prática correta. E ele está dizendo assim, equilibre as coisas. Equilibre as coisas. Às vezes nos preocupamos apenas com as crenças corretas. E Isaías está dizendo, não, você tem que se preocupar também com as práticas corretas. As duas coisas têm que vir juntas. Eu gosto de uma frase de Edward Everett, que ele diz assim, sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E o que posso fazer, devo fazer. E o que devo fazer, pela graça de Deus, farei. Então, eu não posso mudar tudo, eu não posso mudar toda a sociedade, mas eu posso adotar uma família, eu posso ajudar uma criança, eu posso fazer a minha parte. Não devo abandonar a crença correta, mas também não devo abandonar a prática correta. As duas coisas precisam andar juntas. Perfeito. Eu acho muito interessante que essas ideias, como as ideias estão convergindo, né? E como a dicotomia entre prática e crença é o que está em jogo aqui. Exato. Né? Então, se eu vou fazer, ou se eu vou viver, se eu vou falar, ou se eu vou só fazer. Né? E o texto praticamente está dizendo para a gente aquilo que muito bem o Vinícius mencionou, né? Que a igreja é esse local de desenvolvimento e que transborda em direção as nações. A gente leu um dos salmos essa semana, que foi o Salmo 82, e nele a gente viu exatamente isso, essa ideia de que, logo no começo do capítulo, Deus tomando o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Né? E nós terminamos o Salmo falando, aparentemente, que os juízes daquele povo, daquela terra, eram esses deuses. Ou seja, e eu aprendi isso com um estudante meu, o pastor Tadiel Venitz, que hoje está lá em Santa Catarina. Eu o orientei no seu trabalho de conclusão de curso, e ele propõe algo muito interessante aqui, que
Deus, quando se assenta na congregação, e entre os deuses, a ideia é que você tinha muitos deuses ou templos pagãos construídos ao redor do Monte Sião. E ao redor desse monte, esses templos pagãos, especialmente no Templo de Salomão sendo construídos, provocavam o ciúme do Senhor, e ele fala exatamente isso. E o indício de que estes deuses encontrou morada no coração dos adoradores, que deveriam ser adoradores do Senhor, é o fato deles não cuidarem dos órfãos e das viúvas. Ou seja, há uma conexão direta entre paganismo e abuso, entre paganismo e opressão, entre paganismo e não cuidar do órfão, não cuidar da viúva. Então, ou seja, é uma questão de pacto. Se eu tenho um pacto com o Senhor, se eu de fato o adoro, eu não vou fazer essas coisas. Eu não vou viver a opressão. Mas se eu vivo a opressão e o abuso, eu estou em uma adoração pagã. Eu tenho uma adoração pagã intrincada e enraizada na minha vida. Muito obrigado. Que bênção a gente poder estudar a palavra de Deus e aprender coisas tão preciosas, né? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos juntos, né, estudando a palavra de Deus. E você sabe que quando a gente fala em estudar a Bíblia, aqui a gente fala da Bíblia mesmo, mas também a gente se lembra do nosso guia de estudos, que é realmente precioso. Porque, veja, é como, eu gosto da boa metáfora do maná, né, que cai todo dia para alimentar e nutrir a nossa vida espiritual. E a lição da Escola Sabatina é isso. Você estuda cada dia uma porção das Escrituras, aprende e sai para o seu dia cheio do conhecimento da Palavra de Deus para abençoar a sua vida e as outras pessoas. Como é que faz para adquirir esse guia de estudos que é da Casa Publicadora Brasileira? É só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir estes e outros materiais muito úteis da Casa Publicadora. Bom, vamos continuar conversando, Felipe, porque a gente está falando de salmos, de Deus como guerreiro, e o salmista vai confiar bastante nesse Deus guerreiro e vai expressar, assim, toda a sua indignação, né? Usando uma palavra mais fraquinha, né? Às vezes pedindo coisas que a gente até estranha, né? Explica para nós aí, doutor. Sim, a gente, quando chega aqui no dia de quarta, ou na quarta-feira do nosso guia de estudos, nós fomos expostos aos chamados salmos de imprecação, né? Que, como você falou, né, é uma palavra um pouco mais forte, mas alguns vão falar salmos de maldição mesmo, né? Que o pessoal orando pela maldição caindo no inimigo. Algumas destas fraseologias ou frases utilizadas nesses salmos são realmente muito gráficas, né? E a gente até fica se perguntando, como é que pode isso estar na Bíblia, né? Como é que pode, Senhor? O Senhor deixou o autor inspirado colocar isso aqui. Existem algumas possibilidades para a interpretação destes salmos, né? Mas antes eu queria ler um trecho deles, né? Para a gente ter um exemplo disso aqui. Salmo 69, verso 22, a gente lê na sequência ao 28 o seguinte: que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes a iniquidade e que não tenham acesso à tua justiça, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Né? Então é uma oração dura, uma oração forte contra os inimigos. Tem umas piores aí. Por aí. Eu estou sendo soft aqui. Eu ganho do dele. Pessoal, a gente está super trunfo aqui, né? Vamos ver quem que é maior. Vamos ver os próximos, vão ser mais fortes. Mas você veja que interessante que parece que ele está querendo descrever o terror do inimigo, né? Que ele trema, que o nome dele não esteja no livro dos vivos, né? Outros vão falar de quebrar os dentes, bater a cabeça contra a rocha dos filhos, né? Então, existem algumas teorias sobre por que esses textos estão aqui. Uma delas, a que eu acho mais interessante sobre essas orações, é que, na verdade, elas são uma reversão de situações que ocorreram com os próprios justos. Então, o que ocorre é que eles estão orando para que aquilo que ocorreu com eles volte
para os seus opressores, né? Eu sei que alguns vão entender, olha, ou vão dizer, você está tentando desculpar, né? Por que ele está orando assim? Ele não poderia orar assim se ele não tivesse sofrido isso? Não necessariamente, mas é interessante que algumas dessas ideias aparecem no Salmo. Então você vê aqui, ó, fique deserta a sua morada, pois perseguem a quem tu feriste, ficam falando sobre as dores a quem golpeaste, ou seja, ele aparentemente está se descrevendo de alguma fofoca ou de alguma coisa que está sendo falada sobre ele porque ele está mal na situação, né? Então, essa ideia, para mim, é muito forte nestes salmos e você tem aqui e ali indícios disso, o que possivelmente indica que o que nós principalmente devemos identificar aqui é a voz do opressor e não a voz só do oprimido. É ele descrevendo como o opressor trata ele, como o opressor lida com ele. Veja, um dos detalhes está aqui. O opressor bate, acossa o oprimido e fica falando tripudiando, dele. Né? Fica tripudiando nele. Né? E o Salmo 137 faz a mesma coisa, fala exatamente da mesma situação. Ou seja, ele volta contra o oprimido, faz que eles cantem. Canta aí uma música. A gente até falou algumas semanas atrás. Canta aí uma música da sua terra. Ou seja, está pisando sobre eles. Então, essa é uma situação de gente oprimida de fato. Gente que não só está sendo oprimida, mas está sendo tripudiada. Eu disse que o meu ganhava do dele, porque eu escolhi o Salmo 109. O Salmo 109, ele diz que o acusador se coloca à sua direita. Na Revista e Corrigida, diz assim que Satanás se coloca à sua direita. Diz assim que a sua oração seja transformada em pecado, verso 6, que o seu trabalho seja dado para outra pessoa, verso 8, que os seus filhos fiquem órfãos e tenham que mendigar, verso 10, e que ninguém tenha pena deles, verso 12. Um dia, uma pessoa que eu estudo a Bíblia com ela disse assim, pastor, eu estou com um problema com esses salmos. E eu perguntei para ele assim, vamos conversar aqui um pouquinho. Você já teve vontade de falar isso? Ele disse assim, já. Ele disse assim, o salmista falou. Mas ele falou para Deus. Ele disse, Santo Deus, eu estou te apresentando o que está no meu coração, eu não posso enganar o Senhor. Essa relação a diferença entre falar para Deus e agir, ela é clara na Bíblia. Porque nesses salmos ele diz assim, Senhor, toma a justiça em tuas mãos. Santo Deus, por favor, age. Então ele está dizendo assim, Santo Deus, olha, eu queria fazer isso, mas eu confio na tua justiça, na tua maneira de fazer. Há uma citação de C.S. Lewis que ele diz assim, nesses salmos, o ódio não precisava ser disfarçado diante de Deus em nome do decoro social ou por medo de que alguém o acusasse de neurose. Estou falando com Deus. As crianças sabem fazer isso. Infelizmente, nós adultos somos mais dissimulados, mas as crianças sabem. Não sei se vocês já viram na internet um vídeo que uma adoração infantil em uma das nossas igrejas está acontecendo de Davi e Golias. Foi em Tatuí. Foi em Tatuí? Foi. Que fantástico aquele vídeo. E o menininho está sentado e começa a chorar com medo do Golias. Daqui a pouco, na história, o menino derruba o Golias, na apresentação ali, e o menino começa a bater palma. E o atorzinho ali que faz Davi, bem feito, e ele pega a espada, meio sem jeito, ele disse, não, eu vou pegar a espada, eu vou arrancar a cabeça dele. Então, o que a criança expressa, o salmista expressa diante de Deus. Santo Deus, eu estou indignado, era isso que eu queria que acontecesse. Agora, ele não está dizendo, eu vou fazer. O que ele está dizendo é, Santo Deus, estou te apresentando o que está no meu coração, mas, por favor, faça justiça. Mas eu ainda tenho um mais... Você vai ganhar? Você vai ganhar? Vamos ver. Não, Agora é a cartada final. Talvez não vou ganhar, mas... só para a gente olhar isso aqui, talvez quem está nos assistindo, puxa, mas tem tudo isso na Bíblia? Você só não viu, se pulou os Salmos, né? Lá no Salmo 58, no verso 6, diz assim, ó Deus, eu gosto do contraste, ó Deus. Vocativo divino, né? Quebra-lhes os dentes da boca, arranca os queixais ao leãozinho, verso 8, sejam como lesma que se passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam a luz do sol. E tem várias outras coisas. Eu acho que quando a gente olha para isso aqui, a gente não pode, primeiro, espiritualizar o que está sendo descrito aqui, como o Josanã mencionou. Era esse o sentimento mesmo. Até porque essas eram culturas de guerra, eram bélicas. Exatamente. E a própria narrativa bíblica inicia com a linguagem de guerra. Lembra a gente de 3,15, o proto-evangelho? Fala de esmagar a cabeça. Exatamente. O proto-evangelho fala de esmagar a cabeça. Então, a gente tem que reconhecer que esses sentimentos talvez se expressem na nossa cultura de uma outra forma, como você disse, num cenário de guerra, com batalha, com sangue, com violência, com condenação à morte. Esse é o pano de fundo. Eles estão falando, talvez,
a linguagem comum. Agora, se a gente pensar que se a gente tirasse as travas sociais que a gente tem, a gente falaria isso ou pior, mas outro, mesmo nas nossas travas sociais, e quando a gente diz assim, ó, fulano ainda vai se arrepender de ter feito isso. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está desejando o bem para essa pessoa? A gente está, no fundo, a gente está expressando uma ideia assim, vai se dar mal, vai acontecer tragédia, e essa expressão, às vezes, tenta só disfarçar uma espécie de prazer que a gente sente também, vendo a tragédia do outro. O meu sogro, que geralmente fala assim, não desejo mal, mas feliz não há de ser. A gente tem o nosso jeito de expressar, talvez mais polido, mais escondido, mas esse é o sentimento que está no nosso coração, né? Isso aí me fez lembrar o camarada jogando bola, futebol com outro, né? E deu uma entrada meio forte, né? Aí o outro, para botar panos quentes, disse, ele não quis mal. Aí eu disse, mas bem também não quis, né? Exatamente. É interessante que linguagem precatória é achada em 30 salmos. Nós temos 250, 30 salmos contém imagem imprecatória. Ou seja, 20% dos salmos tem um pouco dessa linguagem, mas ela está concentrada em apenas 7 salmos, né? Então, quando a gente olha para o todo dos salmos, obviamente não quero minimizar a ocorrência dessa linguagem para fazer exatamente o contrário do que os meus amigos apontaram aqui. A ideia não é minimizar, mas a ideia é descrever que, em termos de percentuais, isso aparenta demonstrar para nós que o livro de Salmos não está preocupado, novamente, já falou sobre isso, de categorizar ou de colocar uma capa sobre a apresentação dos seus sentimentos para Deus. Ou seja, você tem de tudo no livro de Salmos. Você tem o cara feliz, de novo, o cara jubilante, o cara triste, o cara com ódio, com raiva, falando com Deus. Genuíno. E, de novo, eu acho que ecoando aquilo que os amigos disseram, isso é importante frisar. Isso significa que você pode ir a Deus como você está. Você deve ir a Ele como você está. Você não deve assumir uma posição específica antes de se achegar a Deus, e que é algo impressionantemente importante a partir do Novo Testamento. Venha a Deus como você está. Se está com ódio, vai a Deus. Acabou de cometer algo terrível na sua vida, vai falar com Ele. Acabou de ocorrer algo terrível, está com muito ódio de uma situação, cara, é melhor que você vá para Ele primeiro. Vai para Ele primeiro, antes de você cometer qualquer coisa ou tomar alguma justiça. Não, é bom lembrar que esses hinos, os salmos, são hinos nacionais, são cânticos de uma nação que está em relação de guerra com nações vizinhas muito hostis. E essas nações, elas existiam para que a existência de Israel como povo fosse extinta. E lembra, Israel ser extinto como nação significava que a salvação do mundo não poderia acontecer. Então, esses cânticos aqui eram cânticos como hinos nacionais. Verás que um filho teu não foge à luta. O hino nacional brasileiro está falando de guerra também, porque tem que ver com defesa de uma nação, de um território. E aqui, muito mais importante, porque não é só uma nação moderna, um território, tem que ver com a semente da esperança que salvaria a humanidade, que se fosse colocada à mercê daqueles inimigos, desapareceria. Então, há uma justificativa teológica que envolve também essas imprecações. Estamos falando aqui do inimigo de Deus personificado em nações ímpias. Né? E eu gosto como o nosso guia de estudo termina, porque ele conclui dizendo assim, o juízo do Senhor e o santuário. Ele está dizendo o seguinte, olha, estou apresentando aqui os que falam dos oprimidos, esses salmos aí que apresentam esse ódio por alguma injustiça, mas a justiça de verdade está no santuário. Às vezes nós olhamos para o santuário apenas como lugar do perdão, mas a Bíblia não olha para o santuário só como lugar do perdão. A Bíblia olha para o santuário como lugar onde a justiça vai ser estabelecida. E os salmos apresentam isso muito bem. Aqui apresenta o Salmo 96, Salmo 99, Salmo 132, que apresenta a mesma coisa. Olhe para o santuário como lugar onde a justiça vai ser estabelecida. Você não estabelece a justiça. Deus estabelece a justiça através da maneira como Ele trabalha. Enquanto isso não acontece plenamente, faça o seu melhor para cuidar das pessoas. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Ele disse um dia, enquanto as mulheres choram, como agora, eu lutarei. Enquanto crianças passam fome, como agora, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado, enquanto houver uma pobre garota perdida nas ruas, enquanto houver uma alma escura sem luz de Deus, eu lutarei e vou lutar até o fim. E até os 83 anos, quando ele morreu, ele lutou por isso.
Então, assim deveriam ser conhecidos como igreja. Deveriam ser conhecidos como aquele que esperam a justiça total de Deus pelo que Ele está fazendo no santuário, mas que enquanto esse dia não vem, eu vou ser usado por Ele para estabelecer, como foi bem colocado pelo Felipe, que eu faço parte de um pacto com Deus. E porque eu faço parte desse pacto, eu vou fazer o melhor para representá-lo bem nessa terra. Eu acho que grande parte do nosso problema é harmonizar o sentimento de vingança com a ênfase cristã do perdão e da misericórdia, né? E eu acho que o que o guia nos ajuda a entender é aquilo que o Josana muito bem agora pontua para nós, que no santuário nós encontramos essa harmonia. Você encontra essa harmonia quando você leva esse sentimento para aquele que estabelece a justiça. A harmonia entre a sua vontade de vingança, a sua necessidade de resposta, né? Aqueles que têm sede de justiça, Jesus fala. Né? Quem tem sede de justiça. O que é isso? Ter sede de justiça? É o que né? o Salmo está dizendo. É exatamente o que o Salmo está dizendo. É exatamente o que está sendo descrito aqui. Você está passando por algo terrível, não está recebendo a justiça agora, nesse momento, pelo menos diante dos seus olhos, isso não está ocorrendo, e você tem sede disso. Leva para Ele. Ele está a caminho. Leva para o santuário. Ele está a caminho e está operando agora. É muito bom saber que o justo guerreiro, Deus, está lutando as nossas guerras e as vence pelo seu poder e para a sua glória. Então, se você está enfrentando uma luta agora, se você está debaixo de uma opressão, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo a injustiça, saiba que Deus não abandonou você. Ele se levanta em seu trono para defender você e Ele vai vencer. Essa verdade está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.